Boa tarde para você que acompanha a Rádio Tapejara, momento esportivo desta sexta-feira com a força da Start Energia Solar. Na edição de hoje, você acompanha um pouco mais a respeito da atividade de ontem, do treino de ontem do Tapejara Futsal. Uma das últimas atividades antes da bola rolar, no próximo sábado, contra o Alaf lá na cidade de Lajeado. Tapejara tem esse importante compromisso e, claro, a semana foi intensa e de muita preparação. Confere o conteúdo e o material exclusivo da Rádio Tapejara. E começando a nossa entrevista, começando o nosso material aqui com o Tapejara Futsal, nesta tardecer de quinta-feira, conversamos inicialmente com o nosso comandante, o professor Júnior, para falar um pouco mais a respeito do atual momento do Tapejara e sobre questões importantes para os próximos compromissos da temporada. Professor, boa tarde, uma satisfação muito grande conversar contigo novamente. Boa tarde, mais uma vez, um prazer estar falando com vocês, e a gente está aí para bater um papo, mesmo que seja rapidinho, porém de muita valia para o Tapejara Futsal. Beleza, professor, o retorno da competição já começou, lá em Ibiraiaras, o Tapejara até aqui numa posição boa na tabela, quarto colocado, buscando as primeiras colocações. Então o que dá para avaliar da Liga Gaúcha Série B até esse momento, até essa última rodada que foi realizada, a 10ª na semana passada? A nossa classificação, como você disse, é uma classificação boa, porém a gente, como iniciou esse retorno, a gente precisa melhorar em alguns aspectos ainda, fazer um pouco mais de pontuação que foi feito no primeiro, A minha expectativa é que a gente consiga fazer em torno de 27 a 30 pontos, terminar essa fase aí com essa pontuação. Sabemos que é complicado, porém a gente vai em busca desses pontos aí para a gente conseguir, de repente, nos mata, trazer o maior número de jogos para dentro de casa. Fundamental, professor? E um detalhe importante, reforços que o senhor tem aí para os próximos jogos, vindos da própria categoria de base do Tapejara Futsal, jogadores da casa e da região também. O que é que tem avaliado como principal ponto positivo desses jogadores jovens no elenco? Hoje nós estamos com a limitação em relação ao adulto, então a gente, já por característica mesmo, eu também gosto de trabalhar com jovens atletas, então já havia pedido alguns jovens para trabalhar junto com nós e eles vêm trabalhando. Fizemos algumas alterações em relação a alguns atletas da base também. Agora nós estamos dando um pouco mais de opção para alguns jogadores do Sub-15, do Sub-17. Eu acredito muito nessa geração que está vindo, então são com esses atletas que a gente está trabalhando juntamente com os adultos. Beleza. E o próximo sábado, professor, compromisso importante, fora de casa, uma viagem longa até Lajeado, contra o adversário que precisa pontuar na competição, querendo ou não, o Alaf é o último colocado, e se quiser se classificar ainda precisa buscar pontos em casa, e o Tapejara também em busca de pontuar, quem sabe até uma vitória fora dos seus domínios para seguir buscando o topo da tabela, Nós precisamos dessa vitória, independente do adversário, da colocação que o adversário está. A gente precisa dessa vitória aí, para que a gente consiga subir cada vez mais na classificação. E como você disse, a Alaf não passa por um bom momento, porém é um adversário complicado, ele vai jogar nos seus domínios, Então a gente precisa estar atento a todas as situações e vamos em busca dessa vitória aí para nos colocar cada vez mais próximos aos líderes. Perfeito. Professor Júnior, boa sorte, um bom treino para vocês e que o próximo final de semana traga um bom resultado para o Tapejara Futsal. Obrigado, conte com nós aí. E dando sequência por aqui na nossa cobertura deste treino do Tapejara Futsal, a gente vai falar com um atleta que tem sido fundamental para os resultados positivos do Tapejara Futsal, que é o Gleison. Gleison, que também é capitão do Tapejara, foi eleito craque da Aliança Eótica Joalheria no último final de semana. Gleison, boa tarde. E um resultado importante na semana passada, uma vitória dentro de casa para justamente aproximar ainda mais a torcida do time, Boa tarde, meu amigo. Agradecer a você mais uma vez por estar cobrindo o nosso dia a dia. Isso é muito importante. Cara, uma vitória muito importante para as nossas pretensões do campeonato, que é brigar no topo da tabela, que é trazer todos os confrontos para dentro de casa. Eu acho que a gente tinha que vencer. Eu acho que a gente acabou se complicando um pouquinho ali no final para chegar com um pouquinho mais de casca para poder defender um goleiro linha, mas no resultado final foi ótimo.
Claro, com certeza. Gleison, dá para ver nos jogos, né, que o treinamento está surtindo muito efeito. Jogadas bem trabalhadas, uma transição de bola muito boa da defesa para o ataque também, e com a presença da categoria de base. Eu falei agora há pouco com o professor Júnior, né, a categoria de base do Tapejara chegando para ajudar vocês no elenco principal. Tu, como um dos jogadores mais experientes, como tem avaliado essa transição, essa presença da base do Tapejara Futsal? Cara, eu acho sensacional, assim, cara, eu acho que para eles está sendo um sonho realizado, né, tá num elenco profissional, treinando diariamente com a gente, aprendendo, nos ensinando também com a simplicidade, com a humildade deles ali, eles acabam nos ensinando muito, e eu acho que isso agrega muito para a vida deles, a gente poder ajudar eles um pouquinho mais aí. Eu acho que daqui a uns tempos aí eles vão ser os protagonistas aí do Tapejara Futsal. Eu acho que eles já vão chegar muito mais maduros quando for a vez deles, né? Hoje eles ficam meio como coadjuvantes, mas dando um suporte gigantesco para nós, assim. A gente agradece eles do fundo do coração, porque até que se não tivesse todos os garotos, ia ser difícil até treinar por conta de lesões, atletas que estão voltando de lesão, atletas que se desligaram do clube. Então acho que isso é fantástico. Agradecemos demais eles por estar com nós. Tem garotos até de sub-15 treinando com a gente, isso é fantástico, é uma integração legal, e eu acho que isso agrega tanto na vida deles como na nossa. Eu acho que um pouquinho mais na deles, porque nós já temos um pouquinho mais de bagagem, mas para eles, para voar voos altos aí na carreira deles. Perfeito. Gleison, semana de bastante trabalho, treinamentos intensos todos os dias aí, né? O que dá para dizer sobre o adversário também? Como é que vocês estão fazendo essa preparação para esse jogo que é distante aqui de Tapejara, lá em Lajeado, na região central, né? O que dá para esperar dessa partida e do adversário também, que precisa também pontuar para seguir buscando a classificação? Sim, é um adversário muito difícil. Foi um jogo muito difícil nosso contra eles aqui em casa. Eu acho que é um jogo que do Campeonato Gaúcho que fica mais igual pra gente por conta das dimensões das quadras. As quadras são iguais, são quadras grandes, os dois times não vão sentir o tamanho da quadra. Nós estamos nos preparando muito, a parte física já. Nós jogamos sábado, acho que o jogo acabou entre 9h30 e 10 horas, quando foi segunda-feira a gente já estava treinando de novo. O foco é total, porque agora não dá para ter descanso. Eu acho que a gente vai descansar lá no final do ano, se Deus quiser, com o objetivo alcançado, mas eu acho que está sendo uma semana muito produtiva, que está dando para recuperar alguns atletas, está tendo retorno do Melo, tá todo mundo recuperando a parte física para ficar inteiro para um grande jogo de sábado. Perfeito. Gleison, mais uma vez, obrigado e boa sorte no compromisso contra o Alaf. Valeu, meu amigo, obrigado, boa noite, boa tarde. E a gente conversa também com um atleta que justamente é filho aqui de Tapejara, né? Filho dessa terra, da própria Tapejara, portanto, que é o Nicolas Tonial. O Tonial, jogador jovem, com um futuro muito promissor pela frente. Tonial, boa tarde, obrigado por nos atender. Então, como é que está sendo feita essa semana de preparações, né? Tu tem figurado muito no elenco principal, e justamente sobre isso, como é que tu tem observado essa sequência positiva que tu tem recebido junto da equipe do professor Júnior? Boa tarde. A gente vem trabalhando muito, a gente vem suando muito a camisa nos treinos, e a gente garante ao torcedor que a gente vai dar tudo em quadro. Os mais velhos, que eu sigo muito exemplo deles, todo dia eu aprendo muito com eles, então eu tenho a dizer que a gente vai suar a camisa, a gente vai, como a gente diz, né, a gente vai sujar o calção na quadra, e pode ter certeza que sábado a gente vai sair com os 3 pontos, se Deus quiser, contra a grande equipe da LAF, mas a gente vai lá para fazer o nosso papel, e se Deus quiser sair com os 3 pontos. Beleza, Tonial, tu como filho de Tapejara, como a gente bem destacou, né, aqui é natural daqui, se identifica muito com o torcedor também, né? Então, uma palavrinha tua justamente para a torcida do Tapejara Futsal, que a gente sabe do potencial que tem para o sócio, para o torcedor que ainda não é sócio, e para aquele que acompanha também de casa e que vem para o ginásio sempre que pode. Isso aí, eu sempre fui muito chegado ao Tapejara Futsal, desde que o meu Dino, Cleiton Tonial, entregou a parte da comissão, da diretoria, e eu me apaixonei por esse clube. Eu sempre botei um objetivo na minha cabeça, que foi chegar até aqui, onde eu tô. Quero alcançar muita coisa ainda, mas o que eu digo pro torcedor tapejarense: vem, apoia, é uma sensação única. O futsal é uma sensação única, é um esporte que tem que ser muito valorizado ainda, e graças a Deus a gente tem isso na nossa cidade. Beleza, boa sorte sábado, Tonial, que o resultado seja positivo. Amém, vamos lá.
Para a gente seguir por aqui também, a nossa conversa agora é com o Vitinho, jogador que chegou há pouco tempo no Tapejara, mas já tem mostrado e muito seu potencial e o seu valor. Vitinho, boa tarde, satisfação conversar contigo e justamente sobre isso, sobre a sua chegada recente ao Tapejara e sobre como tu tem se adaptado ao time, ao esquema do treinador, do Júnior, né, e aos seus companheiros. Conta um pouquinho mais sobre essa situação pra gente. Boa tarde a todos. Agradecer a diretoria que dá uma estrutura, um suporte bom. Sobre a adaptação do Júnior, o trabalho é intenso, como todos os dias a gente pega rápido, né, porque é um trabalho muito intenso mesmo, é bastante treino, 2 turnos, então a minha adaptação aqui está sendo muito boa. Estou evoluindo bastante, nossa equipe está evoluindo bastante, teve gente saindo e tá gente chegando nova, mas quem está chegando para agregar, como eu cheguei para agregar, e acho que é isso aí, tá me dando bastante suporte aí e tá tudo certo. Beleza, e o que dá para esperar do jogo do próximo final de semana, Vitinho? Acho que a gente tem que tirar da cabeça a colocação deles, não ir de corpo mole, porque nós estamos em poucos jogadores também. E acho que nós temos que ir para lá com só um objetivo, que são os 3 pontos. Não temos empate. Se nós queremos chegar no objetivo, mesmo tem que ser os 3 pontos. Beleza, obrigado, Vitinho. Boa sorte. Tamo junto. E um jogador também que chegou há pouco tempo, mas que também já tem trabalhado muito e mostrado ser uma peça fundamental no elenco do treinador Júnior, é o Rani. Rani, muito boa tarde. Fala também um pouquinho mais pra gente sobre essa adaptação ao Tapejara Futsal. O que é que tu tem achado do time, dos companheiros, também da cidade e da torcida? Boa tarde, Rani. Boa tarde, tudo bom? Cara, eu tô me adaptando super bem aí. A casa atleta lá, legal, gurizada, gente boa, tudo mais. Sobre o time também, todo mundo gente boa, todo mundo se apoiando aí. E a cidade tranquila, né, cara? Cidade bem tranquila, demorar. Pessoal, gente boa, pessoal respeitoso, tudo, né? E é isso aí, né, meu? Beleza. Assim. Treinamentos intensos também, né, Rani? O que favorece essa adaptação fácil para já ficar pronto para os jogos, né? É isso aí, os treinamentos é importante aqui, né? A gente treina quase todo dia aqui, né? Todo dia praticamente, à tarde. Pra sempre chegar no sábado aqui ou fora de casa, a gente garante os 3 pontos, que é o mais importante pra gente aqui, né? Beleza, boa sorte, Rani, no próximo sábado. Valeu, tamo junto. Pra gente encerrar nossa participação aqui no treino do Tapejara Futsal, a gente conversa com o Johnny, goleirão do Tapejara Futsal. Johnny, boa tarde. Uma dúvida. Semana passada tu não figurou no elenco. O que aconteceu? Lesão? Que tu não pôde atuar? O que aconteceu que tu não pôde jogar contra o São José Futsal? Boa tarde, Johnny. Boa tarde, José. Boa tarde todo mundo que vai estar ligado aí. Na quinta-feira passada, né, uma semana atrás, eu acabei sofrendo um choque na região do meu joelho. E aí isso me tirou do jogo de sábado, né? Na terça a gente fez o exame, teve uma lesão ali grau 1 no meu ligamento colateral medial. E aí por isso que a gente ficou de fora, né? A gente vai tá fazendo um trabalho já de fortalecimento, de recuperação, né? Um trabalho bem intensivo já desde a semana passada, quando aconteceu a lesão. E vamos começar um trabalho aí de mais leve, de transição, e ver como é que a gente vai se comportar para ver se a gente vai ter condição de estar presente no jogo de sábado contra a LAF, mas se não, contra a Soberana, acredito que dê tudo certo para a gente estar em quadra ajudando a equipe. Beleza, 2 adversários fortes aí na frente, né, Johnny? O Alaf fora de casa, precisando pontuar, e depois o Soberano, que é um adversário tradicional, jogando aqui no ginásio, né? Sim, é assim, essa talvez seja a Série Prata mais disputada dos últimos anos, então não tem jogo fácil, né? Por mais que a Alaf esteja em último na colocação, a gente sabe que é uma equipe que tem qualidade, né? Uma equipe jovem, os meninos que colocam o pé, que se movimentam bastante, né? Chegou alguns jogadores ali. O próprio jogo aqui contra eles no ginásio, a gente saiu perdendo no primeiro tempo e no segundo a gente conseguiu a virada. Então assim, não tem jogo fácil. Então o jogo lá vai ser um jogo que vai ser difícil, né? Mas a gente está trabalhando bem durante a semana, espera fazer um grande jogo. É uma quadra que tem praticamente as mesmas dimensões com a nossa, então vai ser um jogo legal. E contra o Soberano aqui é aquela coisa, né? O Clássico é um time que está em segundo, se eu não me engano, então é um jogo muito importante para nós ganhar esse tipo de jogo, porque acho que credencia a gente a coisas maiores dentro do campeonato, e a gente trabalha para isso, né? Para esse tipo de partida e para ganhar esse tipo de jogo contra esses adversários. Beleza. Johnny, boa recuperação e boa sorte aí nos próximos compromissos. Muito obrigado. E assim a gente encerra a nossa participação, as nossas entrevistas aqui no treino do Tapejara Futsal da última quinta-feira. Amanhã tem a Onça em quadra contra o Alaf lá em Lajeado. Boa sorte pro time, e você, torcedor, fica na torcida, fica acompanhando e mandando as vibrações positivas em busca de mais uma vitória. Momento esportivo de hoje, com a força da Start Energia Solar, deixe o sol trabalhar para você. Bom final de semana e até mais.